Aí a menina falando, and the second prize goes to... E a gente lá, Aquamotion, Gramados... Nossa, é muito muito... isso. Assim, a gente ficou muito sem palavras. Eu subi no palco, não sabia o que eu ia fazer. Aí a turma da Sangoban, olha, pensa aí direitinho no que você vai falar. Fala, família Max Crio, família da Construção Seco do Brasil, de volta para mais um episódio do MaxCast, direto do Enix. Olha esse estúdio maravilhoso. Coloca na aberta. Deixa o pessoal ver esse estúdio e já ver esse casal que tá aqui, né? Com a gente hoje, Brasília Builders. Falei certo? É, isso aí. Mas tá tudo certo. Um prazer receber você. Como que é seu nome? Leandro. Leandro e seu? Mariluce. Muito bem, muito bem. Cara, é uma honra receber vocês, um casal do mundo da construção a seco, tão premiado quanto vocês, né? Todo ano ganhando prêmios daí. Nossa, vou querer saber muito sobre o trabalho de vocês, por onde vocês estão fazendo esse trabalho, que tipo de foco vocês estão dando pra construção a seco. Vou ficar muito feliz de entender bastante aí, porque um casal que representa tanto é muito importante pra gente. Então, comecem apresentando a empresa de vocês, tudo certinho, pra gente começar esse bate-papo legal. Legal. Você quer começar, Leandro, apresentando a empresa? Eu falo? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. A gente somos casados há 20 anos, né? Iniciamos, na verdade, na construção a seco há 18 anos. Há 18 anos? Há 18 anos. Iniciaram com drywall já assim? Com drywall. Na verdade, a gente não sabia muito bem. A gente sabia que o empreendedorismo era o que a gente estava buscando. Entendi. Né, dentro da construção civil. E o drywall foi uma grande surpresa, né? Onde a gente enxergou um nicho muito promissor. O drywall apaixonei. Eu me apaixonei. Quem se apaixona pelo drywall, né? A gente se apaixonou. E o nosso primeiro grande desafio foi um projeto de muita relevância em Porto Alegre, onde a gente acabou não fechando esse projeto. Vocês são de Porto Alegre? De Porto Alegre. Tá, legal. Porto Alegre. E a gente não fechou a execução, enfim, esse contrato, mas a gente ali se apaixonou literalmente pelo drywall e continuamos, né? Então... Na verdade, graças a Deus que a gente não fechou esse projeto, né? Eu tô dizendo de 2004. Por que eu tô dizendo graças a Deus? Porque no início... se hoje as pessoas ainda sentem dificuldade de aprender sobre o sistema, né, de aprender sobre drywall, enfim, que ainda é um assunto que ainda não chegou nas universidades, né? As universidades. Eu me formei fazem 20 anos e a gente continua tendo acadêmicos, alunos que ainda não tiveram oportunidade de conhecer sobre construção a seco na graduação, seja de engenharia ou de arquitetura. E eu digo isso porque no início era muito difícil a gente aprender. Então a gente basicamente aprendeu fazendo. Então esse projeto foi um projeto que a gente orçou lá no início, é um projeto muito grande, muito relevante, mas a gente não estava preparado para poder assumir uma obra daquele tamanho, com aquele nível de complexidade. Entendi. Então a gente realmente começou do início, né? A gente começou fazendo trabalhos muito pequenos e a gente foi trilhando essa estrada. A gente começou basicamente executando. Isso que é uma coisa interessante da gente compartilhar com as pessoas. A gente está nessa jornada fazem 18 anos e hoje as pessoas nos veem, né, recebendo premiações nacionais, essa daqui uma internacional, uma honra gigante para nós, mas a gente começou fazendo obras realmente muito pequenas. Se você precisasse fazer um forro no banheiro da sua casa de 2 metros quadrados, a gente ia lá fazer. E isso, acho que essa é uma história bacana, porque todo mundo começa assim mesmo. As pessoas não olham toda aquela caminhada para chegar até o palco, né? Mas as pessoas realmente passam dificuldades e tem isso. Isso. Então, assim, o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar com construção a seco, a gente particularmente se identificou muito, porque na época eu concluí a graduação em 2003, daí nós nos casamos, eu me mudei para Porto Alegre. Em 2004, eu continuei estudando lá, na verdade, né? Eu já fui para lá para fazer um mestrado em engenharia de produção. E na engenharia de produção eu estudei muito sobre... Na verdade, o meu trabalho falou sobre construtibilidade, e aí eu fiz um paralelo da construção civil com os conceitos de engenharia de produção. Então essa questão de industrialização, para mim, foi... como é que eu vou dizer... foi algo que eu linkei com muita facilidade em função de tudo que eu estava estudando dentro da engenharia de produção, então fez muito sentido quando eu me deparei com sistemas construtivos a seco. E aí a gente começou a trabalhar com pequenas obras, enfim. E aí desde o início a gente teve sempre uma postura muito
uma postura muito técnica, né, com o sistema. Eu acho que isso é o que fez com que a gente perdurasse, né, no mercado e ganhasse espaço, porque a gente se preocupou em fazer a coisa da maneira certa. Sim, evoluísse bastante, né? Quando a gente começou, na verdade, não tinha nem norma para o drywall, né? A norma só surgiu, a gente começou em 2004, a norma só surgiu em 2009. E até lá, assim, a gente passava muita dificuldade, porque a gente normalmente recebia um projeto que ele foi concebido para o sistema convencional, para alvenaria, e a gente convertia ele para o sistema drywall. Só que o que acontece? A gente sempre teve a preocupação de linkar a orientação da indústria na hora de fazer a especificação, porque a gente não recebia essa especificação pronta, né? E muitas vezes a gente ia negociar, e às vezes negociar com uma construtora, e a gente informava assim, olha, nosso preço está maior porque a gente está considerando assim, com uma bitola tal, para ver se esse pé direito, mas aí o construtor dizia para nós, não, mas tem um instalador fulano aqui que me diz que dá para vencer esses 4 metros com montante de 48. Tá bom, sucesso para você. Nossa, essa pra mim é uma curiosidade muito legal. Como que foi? Vamos focar uma parte disso que é legal. Como que foi esse período sem normas? Assim, as muito difícil. Muito difícil, na verdade. O mercado, né? Exatamente. O mercado, ele... o cliente, né? Ele não tinha referência. Não é nem um norte, né? Pra fazer, não né? E, na verdade, ele então, assim, muito refém do instalador. Ou dos distribuidores na época. Mas e pra vocês também? Como que foi pra se orientar, pra fazer um trabalho correto, sem as normas? Era na muito verdade, de fora? Não. Na verdade, a gente se orientava com as informações da indústria. Da indústria. Da indústria. Tá. Dos catálogos da indústria. Então, a gente tinha Informa- tabelas de dimensionamento para vencer pé direito, dimensionamento para atingir X minutos de tempo de resistência ao fogo, para atingir um determinado isolamento acústico, né? Essa parede é tantos dB, essa daqui é mais tantos dB. Então, a gente se orientava muito pela informação da indústria. A gente sempre teve esse perfil muito técnico. E, obviamente, isso fez com que a gente ficasse de fora de muitos projetos, né? Porque quando você está negociando com suprimentos, o foco desse cara muitas vezes é só o valor, né? Então a gente sempre... Sim. Eu acho muito engraçado, porque assim, embora eu sempre me envolvi com comercial, e eu nunca me considerei uma pessoa de comercial, né? Então a minha estratégia sempre foi ganhar a engenharia com a parte técnica, né? Porque o que eu mais gosto é onde eu mais domino, então eu sempre ganhava a engenharia, e a engenharia fazia o trabalho comercial para mim com suprimentos. Então era essa a minha estratégia. No início, uma grande dificuldade que a gente teve foi a questão de ser muito jovens, É né? verdade. Então, entrar em um mercado onde tu, teoricamente, ainda não tinha uma norma, né? Tu tinha instaladores que já estavam ali atuando e a gente chegando, né? Sem muito case, sem muitas referências, isso era bem complicado, né? Foi muito complicado. Até que a gente começou a se posicionar tecnicamente, onde o cliente e a engenharia, né, começou a nos ouvir, né? E aí, de certa forma, alcançar os suprimentos foi mais tranquilo. Uma coisa que eu imagino que era bem arcaico, hoje já é uma briga, né? Não usar gesso no drywall, espaçamento de parafuso, essa parte mais a fundo, minha dúvida que era complexa nessa parte. Não tinha essa informação, né? Não. Assim, Não tinha. era uma informação de catálogo, mas eu imagino que era uma informação bem rasa ainda, né? Sim. Diante da complexidade que se tornou o drywall hoje, né? Sim. Para se fazer bem feito, né? A referência das indústrias, das 3 na época, né, vinha de fora, né? Então eram tipologias que era o único material técnico, né, que nos embasava, né, de poder oferecer para o cliente, né, uma tipologia mais adequada, né? Mas o mercado era dominado até então pelas poucas distribuidoras que existiam e pelos instaladores. Imagina, né? devia ser muito pouca, né? Na época. Em Porto Alegre eram 2. Duas em Porto Alegre? Hoje a gente tem mais de 30, né? Nossa, mas Pulverizou bastante. e essa parte do material nessa época, como que vocês faziam? Era nessas duas que vocês compravam e mandava pra longe quando era uma obra? Ou a obra de vocês já era perto, assim, da distribuidora? Porque eu tô imaginando uma série de dificuldade agora. Sim. Comparando com agora. Pode ser até uma pergunta boba, mas sei lá. Não. Você compra num lugar 40, 50 quilômetros pra entregar, hoje em dia você vai comprar do lugar mais próximo da sua obra, talvez, né? Ou você tem um carro pra levar e tudo mais. Eu tô imaginando uma série de dificuldades em 2004, 2005. Sim, na verdade a gente não comprava da fábrica na época, né? A gente comprava de distribuição, material. E a gente fazia umas loucuras, né? De carregar material no capô do carro. Que daí não é legal a gente falar essas coisas, porque assim... Não, muito legal. Eu tô focando nisso, porque eu acho que todo mundo,
conhece hoje o Brazilian Builders, ganhador de prêmio, igual vocês falaram. Mas aqui o MaxiCast História é focado na história das pessoas. Sim. Como que elas começaram no drywall, né? E como que foi a evolução delas pra chegar onde elas chegaram. Porque todo mundo já vê rede social hoje, mas qual o sofrimento e o passo de cada vez que vocês foram dando pra ter essa empresa renomada que é hoje. Isso aí. Então, assim, por exemplo, a gente já passou de tudo. Na verdade, o que acontece? Eu acho que algo que ajudou eu e o Leandro a gente persistir bastante, apesar de todos os desafios que a gente enfrentou, é que a gente sempre teve foco na solução das coisas, não nos problemas. Então, toda vez que um problema se apresentava diante de nós, a gente não ficava se debatendo, por quê? Por que isso está acontecendo? Enfim, a gente pensava, tá, aqui está o problema, como que a gente resolve esse problema? Então, a gente não ficava perdendo muito tempo se debatendo com isso, a gente ia logo para a solução. Bom, no início a gente se envolvia em basicamente tudo, né? Tudo que hoje a nossa equipe, hoje a gente tem um time, somando todo mundo entre a sede, entre a equipe de instalação, a gente tem em torno de umas 90 pessoas. Sim. É um grupo relativamente grandinho, né? Grande. Pra quem começou Pra quem começou sozinho. Eu também comecei vendendo, carregando. Exatamente. Exatamente. É o E Leandro. O Leandro Já também. descarreguei muito caminhão, já fiz entrega. Então, assim, faz parte do processo e isso, quando a gente realmente virou a chave, isso faz toda a diferença hoje pro teu negócio, né? Tu enxergar todas Todo o as processo. etapas, todo o processo, tudo que né? passou. Então, hoje a gente consegue treinar muito rapidamente as pessoas. Porque a gente, na verdade, a gente E talvez já trabalhou identificar muito o perfil, rapidamente. o perfil. pessoas, o perfil ideal para trabalhar com vocês, né? Também. Exatamente. Então, assim, tudo que a nossa equipe hoje faz, a gente já fez. Digo de todos os setores, desde a expedição até a turma da engenharia. Então, poxa, a gente que cuidava, até não vou dizer há tantos anos atrás, eu ainda cuidava da parte de documentação, a parte administrativa, enfim. Fazer a admissão da turma, organizar a documentação para mandar para a construtora, enfim. A gente se envolvia em todos os processos. No início, lá, teve momentos que a gente até botou literalmente a mão na massa. Eu lembro que teve uma obra lá no início que um instalador abandonou o barco. Início quando? Que ano, mais ou menos? 2006, mais ou menos. 2006. Bem no início. Um montador abandonou um barco, a gente estava numa obra grande, grande não, era grande na época para nós, uma obra de forro removível, ele deixou vários pavimentos lá já estruturados, e aí a construtora tinha uma fatura grande para poder pagar, e ela linkava aquele pagamento à instalação, e a turma abandonou o barco simplesmente. E a gente contratou várias pessoas para poder fazer o plaqueamento. Na hora que a gente viu que a turma não ia dar conta de entregar no prazo, foi eu, Leandro, para dentro do canteiro para plaquear forro. E a gente passou um final de semana inteiro plaqueando forro. Eu não deixei a engenharia assistir, mas enfim. A gente passou um final de semana inteiro plaqueando forro. A gente já foi para canteiro para tapar buraco. A gente já foi instalar revestimento acústico na casa de cliente, enfim. A gente fez tudo que era preciso fazer e pra gente seguir. E aos poucos a gente foi ganhando a confiança do mercado, a gente teve alguém que em algum momento acreditou na gente para nos abrir uma obra da PUC, que eu acho que foi a primeira referência que a gente teve de obra, né, enfim, de uma construtora que era relevante lá na nossa região, de uma obra que também era relevante na nossa região. E no início a gente tinha muito problema com mão de obra, porque quando você é pequeno, o cara que é um bom instalador, ele não quer trabalhar contigo. É verdade. Né? Isso é verdade. Então, mas assim, as pessoas precisam entender que todos esses percalços fazem parte da jornada. O problema é que as até pessoas bom passar. Não, e até bom passar por isso, não é ruim. Talvez a visão no momento seja ruim, mas eu tenho certeza que depois que a pessoa passa, no futuro ele vai agradecer por não ter sido o pai dele que deu tudo pra ele poder começar uma empresa com tudo já estabilizado. Porque a visão que a pessoa tem quando ele mesmo começa cada detalhezinho, depois no futuro, ele fica muito melhor, como você disse, para contratar a sua equipe, para treinar a sua equipe, para identificar os problemas e para resolver os problemas, né? Exatamente. Sendo treinado. Sabe o que eu queria saber? Uma coisa que eu fiquei na dúvida de você estar falando agora. Em 2004, quando vocês começaram literalmente empreendendo ou vocês montavam o drywall literalmente? Não, o começo de vocês? Não. Vocês empreenderam com uma empresa, subcontratava para poder pontuar. Olha, tem uma obra para fazer, gesseiro, quer fazer essa obra para mim? Isso. Assim, né? Isso. Comecei também. Alguns momentos a gente teve que botar a mão na massa. Sim, porque a turma problema. nos deixou.
problema. Da O que turma aconteceu comigo também. Deixava a gente empenhada, a gente ia lá e resolvia a bronca. Nunca deixou o cliente. A gente nunca abandonou o cliente Conheço no meio do muito caminho. isso daí também. Então, assim. Não, e a gente errou muito também em orçamentação, né? Por não conhecer muito bem o sistema, não conhecer material. Mas a gente Então, tirava do bolso pra poder honrar aquele compromisso Sim, que você ficou. eu imagino o de orçamento que você vai comentar agora, se hoje já existe, com norma, com tudo, com o YouTube Exatamente. pra você assistir. Sim. Imagina naquela época, sem nada, né? Sim, então muita coisa a gente aprendeu e graças a Deus que foram obras pequenas, né? Então a gente foi aprendendo errando em obras pequenas. Sim. E então quando Bom. a gente começou a assumir canteiros maiores, então ficou mais fácil pra gente já tava dominando mais o sistema. e foi muito legal que cada erro desse, a gente, o que a Maria Lúcia acabou de falar, né? A gente criava uma solução. Então a gente foi criando planilhas, erramos nessa obra. A gente criou uma planilha de consumo de material. Lições aprendidas. Né? Então a gente ia criando soluções, e isso foi muito legal. Até hoje a gente tem planilha de 10, Porque 15 e anos. aprimorando, né? Né, de cálculo de consumo, entendendo as necessidades de cada canteiro, de logística, porque a gente errou muito, né? Então, mas em cada erro a gente encontrava uma solução ali e desenvolvia uma ferramenta, né, que foi, até hoje está sendo aprimorada. Né? Então, assim, naquela época, pra tirar dúvida, era basicamente a indústria, assim. O nosso canal sempre foi a indústria, né? Porque hoje, quando tu fala de distribuição, o assunto cai muito no preço, né? O comercial, é muito difícil tu encontrar distribuições técnicas, né? Então tu tem que ir para a indústria, né? A indústria tem um suporte técnico hoje adequado aí para tudo que a gente mais precisa aí, né? Entendi. Aí ao longo desses anos a gente passou por várias fases, né, Leandro? Então, acho que uma outra grande virada pra gente, porque a gente passou muitos anos tendo muito problema com mão de obra local, né? A gente usava muitos anos nesse começo, você disse. Nesse começo, tendo problema com essa mão de obra. E aí depois o que foi um grande diferencial pra nós é quando a gente teve a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com uma equipe que veio de outro estado trabalhar conosco lá. Eu até entendo que talvez essa dificuldade que a gente teve lá no início com a mão de obra é justamente pelo que eu comentei contigo. Os bons instaladores muitas vezes não estavam dispostos a deixar as empresas onde eles estavam atuando, que eram empresas consolidadas lá no nosso mercado na época, numa outra, para né? apostar numa empresa nova. E a gente era realmente muito jovem, em 2004. Vamos diminuir aí, sei lá, 20 anos aí. A gente tinha uma cara mais de piada. 18 anos, né? Então, talvez pra muita gente, talvez a gente parecesse aventureiros, enfim. Mas a gente sempre se apaixonou muito pelo sistema, a gente sempre acreditou bastante. E uma coisa que é legal é que a nossa percepção sobre empreender mudou muito ao longo do tempo também. Então, por exemplo, no início a gente começou porque a gente realmente era uma necessidade para nós, né? Quando eu comecei a trabalhar com construção a seco, eu ainda estava concluindo o trabalho do mestrado e eu não conseguia conciliar o meu trabalho, o estudo, né, com um trabalho formal em uma empresa. Então a gente começou a empreender, a gente começou representando outros produtos da construção civil, daí a gente se deparou com construção a seco, a gente enxergou nisso uma grande oportunidade. No início realmente foi porque a gente enxergou que tinha um oceano azul para ser explorado nesse segmento, a gente não via a construção a seco como a gente vê hoje, né? E com o passar do tempo a gente começou a se apaixonar pelo sistema e entender o quanto que ele é importante para preencher lacunas, gargalos da indústria da construção civil no Brasil. Entendi. Então hoje a gente vê o sistema com um potencial gigante para resolver os nossos problemas de produtividade, para resolver os nossos problemas de performance e para entregar obras com viés mais sustentável, né? Enfim, impactam muito menos. Então a gente começou a investir nesse nicho também porque a gente compreende o potencial dele de impactar positivamente o setor da construção civil no Brasil. Sim. Então essa nossa visão foi mudando ao longo do tempo. Então é um senso de contribuição que a gente tem hoje, trabalhar com sistemas construtivos a seco, né? Legal. E o que virou a chave nessa questão da mão de obra foi quando a gente teve algumas experiências trazendo essa mão de obra de fora. E aí a gente conseguiu ver nessa mão de obra que veio de fora tudo que a gente queria entregar para o nosso cliente, né? Muitas vezes o cliente gostava muito de nós, tecnicamente, via em nós um desejo muito grande de fazer um bom trabalho, mas quem estava lá na linha de frente, que é quem efetivamente deveria estar entregando o que o cliente espera, não conseguia corresponder. Então a gente teve algumas experiências trabalhando com mão de obra de fora. Era uma mão de obra mais qualificada. É que na verdade, assim, é uma mão de obra que ela foi, vamos dizer assim, cresceu aqui no Sudeste, que óbvio que o mercado da construção seco aconteceu primeiro aqui, sim, no Sudeste, e aí, então a gente teve essas primeiras experiências trazendo essa mão de obra que já estava qualificada aqui do Sudeste
que trabalhava num outro perfil de obra para trabalhar lá, e foi uma virada de chave grande, porque daí, nesse momento a gente começou a se consolidar e a ser reconhecido pelo mercado como uma referência na instalação do drywall. E esse pessoal que veio de fora para trabalhar com vocês, eles colocaram também um conhecimento maior para a empresa de vocês. Eles, quando vocês perceberam, talvez que eles estavam agregando até mais do que vocês poderiam, achavam que eles poderiam agregar quando eles chegaram para trabalhar. Você, assim, como você falou que no Sudeste começou primeiro, talvez eles já estavam um pouco mais à frente até. Pô, vamos dar até para aprender com esse pessoal que eles estão fazendo. Sim, e principalmente em relação à produtividade. Produtividade. Era o nosso maior gargalo, né? A questão de comportamento dentro da obra também, né? Mas a produtividade foi o que realmente fez toda a diferença, né? O pessoal que vem... A produtividade, muita... como é que eu vou dizer? Não é recorrência, é muita regularidade. Regularidade. Essa é a palavra certa. Sim. Regularidade. Porque o que acontece? O que a gente tinha? A gente tinha muitos problemas com as equipes, porque as equipes não tinham assiduidade. Então, assim, eu tinha uma equipe lá com 7 pessoas, aí tinha dia que iam 5 pessoas, tinha dia que ia 4. Então, quando eu trabalho com cronograma dentro da obra, uma equipe que não é regular. Jeito, né? Então, uma equipe que vem de fora, poxa, essa pessoa deixou a família, deixou a mulher, deixou o filho, então ele vai... os amigos, então ele tá muito focado em trabalhar. Né? Para acabar pelo menos rápido. Exatamente. Talvez... Então, ele tá muito focado em trabalhar. Normalmente, a nossa equipe é a primeira que chega no canteiro, é a última que sai do canteiro. A turma sempre trabalha aos sábados, eles são remunerados por produção, então eles estão muito focados em produzir, em levantar o dinheiro deles, enfim. Então isso fez muita diferença para a gente começar a ter regularidade. Então a gente conseguiu consertar muitos problemas, a gente começou a trabalhar com equipes maiores, isso nos poupou muitas dores de cabeça, porque daí eu conseguia trabalhar com uma única equipe dentro do canteiro, é muito mais fácil de gerenciar. Sim. Então a gente começou a se firmar quando a gente... resolveu trazer só pessoas de fora para trabalhar conosco. Embora isso impacte bastante o nosso custo operacional, porque lá na nossa região nós somos os únicos que trabalhamos nesse formato, né, dentre os outros players lá dos outros instaladores, mas a gente não abriria mão de trabalhar com os meninos e nesse formato por tudo que a gente consegue entregar para o nosso cliente hoje com o trabalho deles. Essa foi uma outra virada, né? Depois, mais adiante, a gente começou a se interessar em estudar um pouco mais sobre o mercado americano. Entendi, mas isso antes das normas ainda. Você tá falando nesse ponto? Não, isso a gente já tinha norma. 2014, 2015. 14 por aí. 2014 a gente fez a migração praticamente de 100% da nossa mão de obra. Entendi. Né? Que era local, que era mão de obra. Isso. Entendi. E nesse processo todo de 2004, né, até 2014, 10 anos, vocês basicamente era drywall. Basicamente drywall. 100% drywall. Na verdade, assim, nossa primeira experiência com light steel frame foi em 2009. A gente chegou a fazer uma fachada de na verdade, foi um trecho de fachada de um shopping. Uhum. E aí é muito engraçado porque naquela época a gente tinha muito menos opções. A gente tinha umas coisas muito malucas no mercado, né? A gente ainda não tinha esse sistema de renderização de fachada, como a gente tem hoje, que a gente usa o tratamento de juntas, depois a gente usa a tela com base coat em toda a superfície. A gente tinha só um tratamento de juntas, tinha N sistemas de tratamento, filmava bastante a fachada. Eu lembro que na época tinha uma receitinha de usar até a fita papel para fazer esse tratamento de junta. Era muita loucura. Era muita loucura porque tu tinha Imagina. dois consultores de referência, porque tu não tinha norma, né? Então muitas vezes tu tinha que consultar os consultores e daí cada um trazia uma solução, né? Que, nos Estados Unidos eu já usei e tal. Então, assim, tu ficava muito refém. Refém né? do que eles estão dizendo, do que eles estavam dizendo, né? Porque a gente não tinha case, não tinha esse resultado ainda no Brasil, Sim. né? E acabou o case foi gerado por vocês, inclusive, né? Vocês geraram experiências para vocês, porque não tinham de consultar, né? Exatamente. Então, o que estava errado numa obra, você aprendia aquilo e nem anotava. Exatamente, para não replicar. Não vamos fazer mais assim. Aí vocês começaram, acredito que depois de um tempo, deixando até de precisar de consultar tanto, porque vocês consultavam a própria experiência, né? O legado que vocês iam deixando para trás, né? Sim. Exatamente. Sim.
E aí uma outra virada foi em 2018, 2017 mais ou menos, a gente começou a se interessar em estudar um pouco mais sobre Light Steel Frame. E aí, só que a gente teve um interesse muito particular em estudar a área de envelopamento. Envelopamento a gente chama de envelope ou envoltória, tudo que vem depois do frame, né? E a gente sabe que o mercado americano, assim como o mercado europeu, enfim... eles estão muitos anos na nossa frente, no que diz respeito à evolução do sistema, mas a gente tinha mais facilidade e mais interesse de estudar a escola americana. Então a gente começou a fazer viagens para os Estados Unidos para poder aprender mais sobre o sistema, né? Então a gente começou a visitar feiras. Então uma primeira feira que a gente visitou foi em 2018. E lá na feira, o Leandro é sempre muito empreendedor. Ele é o lado empreendedor da turma, entendeu? Eu confesso que eu não nasci com essa veia empreendedora, então hoje eu empreendo. A Lúcia é a comunicadora, Ele tem cara de empreendedor, cara elegante. Ele tem cara de elegância. Fala aí. É verdade. Eu sou o cara dos bastidores. A Lúcia é a comunicação da dupla. Deixa eu te falar. Você já chegou na parte que eu considero que você já era um top. Eu quero saber, primeiro, quando vocês pegaram aquela primeira obra, assim, bombástica, que vocês fizeram, quando vocês pegaram a primeira, ou dizer, qual foi a primeira que vocês consideram, que vocês sentaram e falavam assim, agora o negócio vai ficar sério. É essa obra que eu me interessa. Trem de Nova Carlos Gomes. Com certeza. Foi uma grande virada. Ali a gente realmente pivotou 100% na mão de obra. Porque vocês tiveram que sentar e falar assim, ó, agora a gente vai ter que fazer um outro tipo de plano. Isso. Porque agora a gente pegou uma obra que pode, sei lá, definir algumas coisas do nosso futuro. Ali foi a virada de chave, inclusive uma obra premiada também, né? Então ali foi literalmente... 2015. Essa foi a primeira obra que vocês pegaram e falaram assim, olha, agora a gente vai ter que sentar aqui e estudar, porque é uma coisa de grande porte. Ali a gente decidiu, além de, né, ter uma excelente execução, né, conseguir entregar um excelente trabalho com equipes já de fora, nesse formato, né, de equipes de fora do Rio Grande do Sul, a gente decidiu que a partir dali a gente atuaria só em obras de grande volume, né? Porque a obra pequena, ela tem uma logística muito complexa, o cliente final já é mais complicado. Ele demanda muito mais atenção, energia, né? Então, assim, a gente... Até aí, essa obra de grande volume era drywall ainda. Drywall. Entendi. Então era parede, forro no convencional, especialidade. Continua sendo o nosso principal foco. Nosso principal. Hoje, só pra te, né, a gente falando de números, né? Esse ano a gente bateu 2 milhões de metros quadrados executados. 2 milhões de metros quadrados. Parabéns, sucesso. Então, fico feliz pra caramba com isso. O drywall, ele corresponde a, né, mais de 90% desse volume. E como que foi essa obra aí? Por que vocês consideram que ela foi um impacto, né? Que agora já sabemos que ela mas o porquê? A principal virada de chave foi a questão da troca de 100% da equipe, né? Então foi a equipe de fora que a gente trouxe. E aí tem todos os detalhes técnicos que a Maria Lúcia pode falar um pouquinho melhor, né? Na verdade, assim, o empreendimento eram 3 torres. Eram 2 torres comerciais e uma torre residencial, que eles chamam de múltiplo uso, né? E tinha um mall que ligava todas as 3 torres, então era um empreendimento de volume. Então foi a primeira vez que a gente viu uma construtora realmente apostar na nossa empresa para executar uma obra dessa proporção. E o que foi desafiador para nós? Porque até então a gente trabalhava com boa parte era equipe local, e quando você entra numa construtora que ela já domina mais o uso do sistema, ela trabalha com um planejamento muito mais elaborado, né? A gente trabalha com um sistema de escadinha. Então, essa obra foi no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Então você tem ciclos de produção dentro do canteiro. Até então eu não enxergava a gente, eu já entendia que isso acontecia nessas construtoras, mas eu não enxergava a gente com condições de atender uma obra com esse perfil por causa dos nossos profissionais, os profissionais que a gente tinha na época, né? Então, com essa nova mão de obra, a gente conseguia, que até para nós hoje é muito importante que a gente tenha canteiros que nos proporcionem uma velocidade de execução, até para que a gente possa diluir esse custo fixo, que é um custo fixo elevado. Então, é uma obra que funciona com ciclos de produção. Então, você tem um prazo determinado para poder executar cada etapa dentro do pavimento. E é uma obra que tinha muitos detalhes técnicos também. Por exemplo, na torre residencial, tinha um trabalho de acústica muito sofisticado. Porque toda a parte comum do empreendimento,
a parte ali de salão de festas, fitness, a área de spa, piscina aquecida, coberta, ela ficava na cobertura, só que imediatamente abaixo a gente tinha apartamentos. Então foi feito um super projeto de acústica para essa área comum que ficava na cobertura. Tinha inclusive até amortecedores na laje da cobertura. E instalações hidráulicas também, né? Com amortecedor tudo perfeito, né? Então, por exemplo, na nossa parte também teve uma parte de acústica muito, muito sofisticada. E aí, essa obra foi a primeira vez que a gente se inscreveu num prêmio, que foi o Prêmio Top de 2017. E aí nós fomos vencedores na categoria residencial com essa obra. E essa obra, ela veio para vocês já com o projeto? Vocês foram consultados pela sua experiência? Não, ela já veio com o projeto. Nessa tudo altura definido. do campeonato, ela já veio toda definida. Só que, óbvio, tem sempre algumas interfaces, porque o projetista, ele não é normalmente o projetista que hoje ele faz a paginação do drywall, ele tem conhecimentos, ele tem conhecimento da norma de desempenho e ele tem conhecimento da norma do drywall. Mas ele não conhece os produtos e as soluções profundamente como nós, que somos especialistas. Né? É verdade. Então, isso a gente sempre fala aqui. Poucas vezes eu recebo especialistas aqui. Se vocês assistem o MaxCast, a gente sempre comenta, a gente fala para as pessoas que o montador de drywall, ele precisa ser especialista. O especialista é o cara que vai trazer a solução para o seu cliente. Então, poucas vezes a gente recebe especialistas mesmo. Então, isso é muito importante, essa experiência de você falando isso, para quem vai assistir esse episódio e vai entender que um especialista, não vou ser demagogo aqui nem falar outra coisa, um especialista vai ganhar mais dinheiro. Sim, não tem porquê. Não deixar isso, porque vai agregar valor. Imagina um cliente que vai chegar até vocês, vai falar, tô com puta de um problema e tal. Você vai falar, olha, calma que eu vou resolver seu problema. É diferente de um montador que vai lá dar um orçamento e não vai saber explicar, não vai saber se comportar. Olha a diferença de comportamento, de como vocês falam, o que vocês agregam de valor, comparado aqui, não se aprofunda nisso. Então, isso que vocês estão vendo aqui são pessoas especialistas, é isso que eu sempre falo. Vocês precisam ser especialistas no que vocês estão fazendo, buscar conhecimento, buscar mentoria, é muito importante. O que uma mentoria vai te trazer? Vai te trazer comportamento, vai te trazer experiência profissional, vai te curtar caminho, né? Vai te ajudar a chegar onde você sozinho vai demorar muito tempo para chegar, mas isso, no final das contas, vai adiantar o tempo que você vai conseguir ganhar seu dinheiro, sustentar sua família. Eu gosto sempre de falar assim, parte de dinheiro, porque eu não gosto de ficar enrolando, entendeu? Claro. Porque o foco das pessoas, todo mundo que tá aqui tá trabalhando que é pra ganhar dinheiro, né? No final das contas, a felicidade é bom e tudo certinho, mas a pessoa, se ele não se aprofundar, ele vai ficar, sabe, assim, numa maré onde tá muita gente. E os especialistas começam a sobressair, né? Então, quando uma pessoa tá em casa, no drywall hoje em dia, sem trabalho, e ele fala que ele sabe muita coisa, ele tá sem trabalho, ele tem que rever o conceito. De que eu acho que não é, né? Um especialista. Desculpa interromper esse parênteses, mas eu acho muito pertinente. Uma coisa que é muito legal a gente falar que hoje a gente tem o conhecimento na palma da mão, né? Com muita facilidade. Muito diferente de quando a gente começou. O que vocês estão fazendo aqui é tá passando conhecimento para alguém agora, né? Exatamente. Hoje tem muita facilidade, né? O YouTube tá então, assim, muito fácil, tem muito influencer bom para te ajudar. As normas hoje em dia, você entra lá no site, baixa todas e compra elas. Eu não entendo, a pessoa não comprar uma norma para consultar. Isso que eu ia te falar, eu não entendo. É uma ferramenta como se fosse uma parafusadeira, como se fosse uma furadeira, é ferramenta. Não, eu não entendo o montador de drywall não ter a norma. Eu sinceramente, eu tô ansioso para sair a norma do drywall nova para me comprar ela. A gente eu tô na equipe da revisão da norma. Então, eu tenho a antiga, só que eu tô ansioso para sair a norma, a nova norma. Muito mais completa. Sabe quando você fica ansioso para comprar um livro, um DVD? Eu tô ansioso para isso, para poder folhear e falar, nossa, agora eu posso falar isso e aquilo, sabe? É uma coisa assim que que a gente é muito dedicado nisso que a gente tá fazendo, isso né, cara? Tu tem que ser apaixonado pelo que tu faz, né? Então, a paixão te leva a estudar, né? A ter o comportamento correto, né? Hoje, nesses nossos 18 anos, graças a Deus, a gente nunca precisou pagar um centavo para ninguém para entrar dentro de um tipo de obra. Isso é muito importante, né? Então, foi sempre o nosso trabalho
trabalho. Hoje é muito engraçado porque a gente tá... Ano passado a gente tava com 14 canteiros em andamento, né? E a gente não tem departamento comercial, né? Eles têm uma recorrência. E é muito engraçado que às vezes um engenheiro que trabalha com uma determinada construtora, ele vai para uma outra construtora, ele quer nos levar junto. Sim. Porque ele sabe que no fim das contas ele vai sofrer com o empreiteiro. E o drywall, ele tem uma interface muito grande com as outras instalações. Então, o drywall pode ser uma bênção ou pode ser uma dor de cabeça muito grande dentro do canteiro, Sim, dependendo de... Com certeza. E esse jeito que vocês têm comercial para deixar a empresa de vocês no nível que ela tá hoje, vocês acham de verdade, tá? Que vocês eram assim quando vocês começaram, já tinha essa cabeça, ou isso foi vindo com o tempo, à medida que vocês perceberam que o drywall poderia ser a vida de vocês futura, e vocês pensaram, eu preciso realmente mudar a chave, ou vocês acham que esse tino que vocês têm sempre foi de vocês, assim? Acho que a gente sempre teve essa... na verdade, o que acontece? A gente sempre teve esse viés muito técnico, a gente sempre respondeu por todos os problemas da obra, porque quando você tem poucas referências para aprender, como a gente teve lá no início, eu vejo que se alguém começar a trilhar a jornada que a gente trilhou hoje, com toda a facilidade de acesso à informação que as pessoas têm, as pessoas vão ter resultado muito mais rápido do que nós tivemos, porque a gente teve que pagar muito para aprender. Com certeza. Então, acho que o que fez com que nós nos tornássemos pessoas confiáveis, vamos dizer assim, dentro do mercado, foi o fato de a gente ter sempre respondido pelos problemas, né? Porque às vezes dá errado e a gente não queria que desse errado, mas por algum motivo deu errado e a gente sempre assumiu isso, né? A gente aprendeu com o tempo até a amarrar melhor as informações, porque se o cliente sente também que você não tem isso bem amarrado, ele acaba jogando para você. Isso é muito importante para quem está iniciando, quem está no segmento do gesso aí, do drywall, que a sua proposta seja 100% transparente. Quando a gente falou de aprender com os erros, né? Cada erro desse hoje virou uma cláusula na nossa proposta. Então é muito engraçado, né? A nossa proposta é gigantesca, né? Além dela ser muito bem elaborada na questão de deixar claro tipologias, amarrar projeto, né? O que está sendo contemplado, o que não está sendo contemplado. Deixar muito claro o escopo. Isso. A gente coloca as cláusulas, né? Então, trabalho noturno, enfim, são muitas cláusulas que a gente aprendeu. De aprendizado, né? Isso, né? Que o cliente, isso aí vocês não foi informado. A gente não falou sobre isso. Então, então é teu, o custo é teu, né? O custo é teu. O que você estava falando sobre buscar aprendizado agora há pouco, que não tinha naquela época, olha onde a gente está agora, né? Numa feira em que um montador que fala assim, ó, ele quer ser especialista, e isso é uma coisa que eu vou te falar, porque eu duvido que os montadores mesmo, que a maioria deles, a grande maioria, não tá aproveitando essa feira como deveria aproveitar. Quer fazer o quê? Sentar ali no stand da Knauf e falar, cara, me explica sobre todas as suas chapas, em vez de ir lá pegar só um brinde. Eu queria que você me falasse sobre suas 13 modelos de chapa que você tem. Eu queria entender para que serve cada uma. Vim aqui no stand do steel frame, do drywall. Cara, qual é a espessura certa do ferro? Como que eu faço se eu encontrar uma espessura que não é certa? Como que eu faço para identificar a espessura certa? Você pode me mostrar a tipologia que você tem? O caminho para ele ter sucesso é ele se tornar um consultor pro cliente dele, isso, né? E aproveitar dessa forma, sabe? Ir nos stands diferentes aqui de funções e sentar lá, não em função de ver o que o cara tá apresentando, ou brincando e tal. Chamar um consultor de venda que tá ali e pedir informação pro cara. Esse é um raro momento em que a empresa vai conseguir te dar atenção para você. Porque quando você liga lá, se é uma pessoa, eu consigo ligar lá e falar com o diretor e beleza. Sim. Um montador que tá começando agora, não consegue o acesso. Infelizmente não vão dar certo. Então, eu tô com uma dúvida realmente que às vezes é importante. Que ninguém tem, ele tem uma dúvida importante. Ele não vai conseguir ter. E agora tem um cara sentado ali para falar com ele. Eu falei isso no palco ontem, né? A gente tá num local aqui hoje onde todo conhecimento tá aqui. Tá aqui. Né? Tá na palma da tua mão aqui. As pessoas estão... Eu reparei desde o ano passado, é a segunda que eu participo, que as pessoas vão nos grupinhos onde tá sendo sorteado brinde, onde o cara tá fazendo alguma apresentação divertida, mas quando acaba aquilo ali, o stand fica meio assim, não fica a interação. Fica ali, um cara tá batendo papo comercial, mas eu não vejo o cara sentar e falar assim, sabe? Me explica tecnicamente tudo aqui. Ou aproveitar e saber, olha, eu sou de tal região, se eu precisar de suporte, tem alguém lá que pode me atender na minha região, com quem eu falo?
se eu tiver uma dúvida sobre o sistema de vocês, sobre o produto de vocês. Isso é importante. O rei do drywall, que conversou com a gente aqui agora, que eu fiz uma live com ele veio aqui e falou pra mim, não, eu já aproveitei essa feira, porque lá em Salvador não tem fita telada de qualidade. Sim. Então ele já veio aqui buscar produtos para levar para lá. Legal. Então isso é já um diferencial, um crescimento. Ele veio já com o intuito comercial para evoluir o trabalho dele, né? E coisa que eu tô vendo que poucas pessoas ainda fazem, né, na feira. E eu acho que o motivo dessa feira para o montador seria essa, né? Para o lojista é buscar fornecedores. Agora para o montador é sentar aqui na Max Free e falar, cara, como que sua massa tem que sair? Quando eu abro um balde, como que ela tem que vir? Se ela vir desse jeito, tá certa, tá errada? Entendi. Qual o tempo de cura? Sabe? Perfeito. Enfim, eu acho que isso é importante, eu acho que as pessoas têm que pensar nessa qualificação e é interessante porque, tipo assim, a gente teve muito mais dificuldade para aprender e agora eu tô passando o mesmo processo para poder aprender algo que eu me apaixonei, que é a parte de envoltórios. Então, parte do quê? Desculpa? Envoltórios, envelopamento. Envelopamento. Envelopamento é tudo que vem depois do frame, seja o wood frame ou do steel frame, né? Então, todas as camadas que a gente tem ali, seja de membrana hidrófuga, USB, chapa cimentícia, ou chapa do tipo glass match, base coat, então tudo que vem ali depois. E aí em 2018 a gente começou, 17, né, a gente começou a viajar e começou a buscar entender um pouco como que isso funciona dentro do mercado americano. E aí foi muito legal porque a gente foi numa primeira feira, eu vou contar um pouco agora como surgiu o tal do canal Brazilian Builders. Tá bom. A nossa empresa mesmo é Masterwall Sistemas Construtivos e Brazilian Builders é o nosso canal no YouTube. Tá. E aí, Eu só conheço vocês como Brazilian Builder. Ah, tá. Não, tudo bem. É porque, na verdade, os eventos normalmente nos chamam como influenciador Brazilian Builders, né? Uhum. Mas o nome da empresa é Masterwall. 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 Sistemas construtivos. Tá. E aí, o Brazilian Builders, vou te contar, foi muito legal a história do Brazilian Builders. Pouca gente sabe dessa história. Em 2018, a gente foi para uma feira na IBS, International Builders Show, e ela acontece todo ano, e ela é uma feira muito interessante para essa área de envelopamento, ela tem muita solução, é uma feira gigantesca, são 3 dias de feira, e aí a gente foi em 2018 ela foi em Orlando, ela nem foi, normalmente ela é em Las Vegas, ela foi em Orlando, né? Tá bom. E aí o Leandro foi com a ideia de, caramba, por que a gente não aproveita a nossa visita na feira e a gente grava conteúdos para poder compartilhar com os profissionais? E a nossa ideia era até, inclusive, começar a criar uma linha de comunicação com os profissionais de engenharia de arquitetura. Como eu, na parte comercial ou na parte técnica dos orçamentos, enfim, eu estou lidando frequentemente com os profissionais de engenharia de arquitetura, esses profissionais, eles sabem muito, muito pouco sobre o sistema. Eles entendem muito pouco sobre o potencial do sistema, o que dá para fazer, e eles entendem muito pouco sobre o quanto isso está evoluído lá fora. Então a ideia era trazer conhecimento, fazer um intercâmbio de informação e também mostrar para essas pessoas, olha como isso já está consolidado lá fora. Então o mote do canal sempre foi fazer um intercâmbio de tecnologia sobre os sistemas construtivos da seco, não só nos Estados Unidos ou outros países que a gente visitou também. E a gente foi para essa feira e aí foi muito legal, porque a ideia do Leandro é que o canal se chamasse Mestres da Construção a Seco. Mestres da Construção a Seco, tá? Uhum. E aí, vamos lá. E a gente chegou lá na feira, a gente disse que no stand da Geldwen, que é um fabricante de esquadrias muito forte lá nos Estados Unidos, ia ter uma sessão de perguntas e respostas, sessão de autógrafo e de fotos com os irmãos à obra. Os irmãos à obra. Os irmãos à obra, foi. E aí, caramba, é agora, né? Nós vamos conhecer os caras. Então a gente foi lá, comprou o livro deles, o livro com a biografia deles, a gente comprou 2 livros lá. E aí a gente foi pro stand aguardar eles virem. Era um stand... O stand não era muito grande, né? Não tinha muitas pessoas. Então a distância que a gente ficou deles, é como eu tô distante aqui do Leandro, eles chegaram, eles são enormes, eles são muito altos. Eles são muito altos. E aí eles chegaram, eles são tão simpáticos quanto o que a gente vê na TV. Na TV. Eles são muito simpáticos. E aí tinha um mediador com um microfone. E aí esse mediador, ele tava coletando perguntas das pessoas para poder fazer um bate-papo ali com os irmãos, né? E eles sempre brincalhões, e é muito legal porque eles são gêmeos, então eles têm uma interação muito grande entre eles, eles têm uma sinergia muito grande entre eles. Então um fala, outro completa, um fala, outro completa. E aí o Leandro ficou me cutucando, faz uma pergunta para eles. Eu, não, pelo amor de Deus, né? Vergonha de fazer uma pergunta pros irmãos da obra. Aí o Leandro faz uma pergunta, eu falei assim, caraca, e eles começaram falando, por favor, ninguém faça pergunta idiota.
Eu falei assim, bom, tem que fazer uma boa pergunta ainda, né? Dá nem te perguntar, tem que fazer uma boa pergunta. Ele já deixou o recado. Ele já deixou o recado. Aí eu falei assim, bom, o que eu vou perguntar pros caras, né? E aí tava quase encerrando lá o negócio, eu respirei fundo e fui lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, a gente é do Brasil. Eu falei, como é que eu vou explicar pros caras o que eu faço, né? Você deixei eles pensarem que a gente trabalha construindo casas aqui, né? Então, olha, nós somos empreiteiros no Brasil, eu trabalho aqui com o Leandro, ele é meu marido. Vocês têm uma legião de fãs lá no Brasil. Eu trabalho com ele e é um grande desafio trabalhar em família. Eu queria perguntar pra vocês como é pra vocês trabalhar em família. Aí o Drew, que é o mais certinho, que é o corretor, né? Ele começou, nossa, boa pergunta. Eu, que bom. Boa pergunta. Ótima pergunta. Você, no momento que tava falando, você já tava suando. Eu já Assim, tava né? suando, né? Aí ele falou assim, nossa, ótima pergunta. E ele começou a responder sério. Você não, nossa, é verdade, assim. E ele comentando que, de fato, nem todos os familiares deveriam considerar que isso realmente é um desafio. Nem É um todos os desafio familiares grande, viu? deveriam considerar a possibilidade de trabalharem juntos, não sei o quê, que no fim do dia, e de separar as emoções do negócio. E eles sempre brincam na conversa, né? Daí lá pelas tantas ele virou pro Jonathan, que é o cara que bota a mão na massa lá, né? Jonathan, eles são um casal. Por que eles não têm um programa só pra eles? Sabe o que o Jonathan respondeu? Sim, Brazilian Builder. Olha só. Saiu da boca do Batismo. Jonathan dos irmãos Amor. Brazilian Builder. Brazilian Builders. E aí, Batizado. Até eu, arrepiei. caraca, vai ser o nome do canal. Ele ali foi- Maravilhoso. A gente- História maravilhosa. Não, foi muito legal porque a gente tinha gravado um conteúdo, primeiro conteúdo no estacionamento. Estamos chegando aqui Já na saiu IBS. depois como Brazilian Builder. E aí chegar lá e entrar e receber, né, esse Aí- nome, né, do cara, então... Depois Vocês me deixaram com vontade de ir pra essa feira também. Essa feira é sensacional, vale a Ah, pena, vale muito a maravilhoso. pena. Pra quem tá focado assim nessa parte de conteúdo, eu já fiquei com vontade. Depois você vai me Sim. passar o nome certinho É pra que, mim na não, verdade, assim, ó, não esquecer. Quem for, lá, quem for é que- visitar o canal do Brazilian Builders, vocês vão entender o que era a lógica do canal. A lógica do canal sempre foi compartilhar obras e soluções que existem fora do Brasil, fazer tipo um intercâmbio, né? Tinha gente até que achava que a gente construía fora do Brasil, as pessoas não entendiam. Não, a gente tá fazendo um intercâmbio de informações. Então o que a gente fazia? A gente ia meio que na cara dura, a gente ia nas feiras, óbvio, a gente parava nos estandes, mostrava os produtos, falava pra que serviam aqueles produtos, e quando a gente passava na frente das obras, a gente parava na cara dura. Como eu tenho muito interesse na parte de envelopamentos, eu parava na cara dura na frente da obra e ficava explicando, olha, aqui eles estão usando o sistema Stick, aqui eles estão fazendo o sistema Aves, eles estão envelopando com uma Glass Magic, que tem membrana líquida, papapá, eu ia dissecando a solução, né? E mostrando para as pessoas. Eu tenho vários vídeos assim lá. Tem vídeos incríveis, tem vídeos da gente, tem um vídeo que a gente gravou na Alemanha, na Weber House, né? A Weber House, ela faz casas no sistema wood frame industrializada e elas produzem dentro da fábrica deles, eles produzem com um dia uma casa. Um dia. E eles instalam com um dia e meio, eles instalam uma casa. É coisa surreal. A gente visitou, então tem a nossa visita na Weber House. A gente visitou, por exemplo, a gente viu pelo lado de fora, né? A nova sede da Apple, no Vale do Silício. Nossa, tem obras que a gente visitou em vários lugares. Teve uma série que a gente gravou na Alemanha. A gente mostrou muito sistema EFIS na Alemanha. Então, assim, a gente, depois do Covid, a gente parou um pouquinho de fazer. A ideia é que a gente comece agora, voltando a viajar, que a gente retome essa ideia de compartilhar com as pessoas um pouco Não, e foi muito legal que depois que o Brazilian Builders começou a lançar esse tipo de conteúdo, começou a aparecer, né, essa interação com os meninos lá de fora, o Piá, né? Sim. O Piá hoje faz essa interação muito bem. Isso é muito saudável pro nosso mercado, né? Sim. Ter alguém lá mostrando como as coisas são feitas, as diferenças, o quanto eles investem, né? O quanto o Piá investe em ferramenta, intercâmbio. Sim. né? Então esse intercâmbio é super saudável para o nosso crescimento aqui, Sim. né? Olha, eu quero falar dos prêmios de vocês. Tá tão legal esse bate-papo, gente. Eu queria que você se inscrevesse no canal aí. Deixa o like. Se você não quer se inscrever, você deixa o like, porque isso aqui tá muito, muito interessante. Eu sinto não poder prolongar muito mais do que eu queria, porque tá sendo especial isso aqui, sabe? Muito, muito legal esse network que a gente tá tendo. Então, vamos falar dos prêmios
prêmios de Dá vocês prêmio. agora, que já falou Legal. do Vamos lá. começo, agora vamos falar sobre as premiações todas, até chegar nessa belezinha que tá aqui em cima da mesa. Sim, Exatamente. é uma honra muito grande. Então, eu acho que, na verdade, todo esse trabalho acho que é fruto de um posicionamento nosso de muita seriedade, né? Então, eu fico muito feliz, acho que não tem nada mais gratificante do que quando um cliente nos quer dentro do canteiro dele. Porque ele confia no nosso trabalho e isso acho que a experiência mais gratificante que a gente tem, né? De ter a confiança dos nossos clientes. Hoje a gente não tem um leque muito grande de clientes porque a gente tem muita recorrência dentro desses clientes, né? Então, às vezes, dentro de uma determinada incorporadora que é cliente nossa, às vezes a gente chega a tá 5 obras rodando simultaneamente dentro do mesmo cliente. 5 obras acontecendo. Eu tô falando de obras de média e longa duração. Obras que duram de 6 a 12, 15 meses de duração, né? Não é uma obra de 1 mês de duração. Tô falando de obras que duram de 6 até 15 meses, né, de duração. E a gente gosta da complexidade, né? É. Hoje Sim, fazer o drywall verdade. residencial, a gente já faz de olho fechado, né? Então a gente gosta da complexidade. Então, assim, a gente se posiciona como uma empresa de solução. Por exemplo, uma obra que foi onde a gente colocou o maior portfólio nosso, que também foi uma obra premiada no Enix aqui o ano passado, a obra do Complexo do Fecomércio, foi a primeira fachada com 9 pavimentos em light steel frame no Rio Grande do Sul. A gente trabalhou um volume gigantesco de drywall, foi uma obra de 2 anos e meio de duração, e a gente usou todo o portfólio possível de produtos acústicos, de soluções acústicas. Então, por exemplo, na fachada em especial, o processo como um todo, só para você entender como é que é o nosso posicionamento, para as pessoas entenderem por que isso faz diferença para o cliente e por que talvez a gente Legal. seja reconhecido pelos clientes. Quando a gente recebeu o processo, diferente das construtoras, que hoje lá já são familiarizadas, já dominam o tema e que já entregam para nós o projeto todo detalhado e todo especificado, quando você vai para uma obra licitada, você tem muitas falhas de projeto e de especificação. Então, assim, o que é o nosso papel? Nosso papel é ajudar esse cliente a ajustar essa especificação com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem. Então, por exemplo, quando a gente pegou a obra do Complexo do Fecomércio, a gente recebeu lá umas 200 pranchas para estudar e aí a gente entendeu que as informações não conversavam entre si. Então, a gente pegou lá o projeto de arquitetura, projeto de acústica, memorial de arquitetura, memorial de acústica. E a gente lia essas informações e elas não tinham correspondência. E eu queria mostrar isso para o cliente porque ele ia receber das coisas mais diversas possíveis nos orçamentos. Ele não ia conseguir comparar o nosso orçamento com o orçamento da concorrência. Porque, infelizmente, o que acontece no mercado? Muitas das vezes, o fornecedor de drywall, ele se aproveita do desconhecimento Sim. do cliente. Isso é muito Isso. ruim. Então, assim, eu acho que boa parte do nosso reconhecimento vem em ser transparente com esse cliente, ganhar a confiança dele, que é o contrário do que muita gente faz no mercado. Então, assim, o que eu fiz para esse cliente? Ele não me contratou para fazer isso, eu fiz isso voluntariamente e a gente acabou ganhando a confiança dele. Eu montei uma planilha sem brincadeira, eu peguei uma folha A1 assim, eu fiz uma matriz para ele. Eu peguei todas as tipologias de parede e de fogo. Eu tava falando de mais ou menos o quê? Umas 30 tipologias, 40 tipologias. E aí eu fiz uma coluna para cada documento, uma do projeto de arquitetura, de acústica, memorial de arquitetura e de acústica, e eu escrevi o que cada documento desse falava daquela tipologia, para ele ver o problema que ele tinha, porque tinha uma tipologia que num documento dizia que ela tinha um isolante acústico, uma determinada lã de vidro com uma determinada espessura e densidade, no outro não falava nada, no outro falava uma espessura e uma densidade diferente. Eu falei assim, tá vendo o problema que você tem? E aí, junto com esse cliente, a gente recortou essa especificação. Ele acabou quebrando esse contrato em 2 etapas. Então, ele contratou o que estava claro, e aí a gente também abriu para ele todo a nossa memória de cálculo. Então, ele usou a nossa memória de cálculo e a nossa equalização para poder solicitar os demais participantes. Daí ficou justo. Sim. Porque se não fosse isso, a outro fornecedor ia especificar da cabeça dele, ele ia de repente pegar a especificação mais simples, o preço e dele tá mais barato. colocar. Sim. E aí, porque ele sabe que os caras de suprimentos estão preocupados com o preço. Então, assim, foi essa postura que fez com que a engenharia confiasse no nosso trabalho. Sim. E nos contratasse. E aí, óbvio que tinha um baita escopo para ser contratado posteriormente, que a gente poderia ou não ser contratado, mas claro, a gente começou fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, a gente acabou sendo contratado para fazer o escopo da obra. A fachada, por exemplo. A fachada tinha muitos problemas de concepção. Então, na época, a gente trouxe a indústria para o projeto. Nós ficamos 4 meses alinhando os problemas daquela fachada. Problemas conceituais da fachada. Então, assim, se de repente essa fachada caísse na mão do instalador menos preparado, digamos assim, em vez de ser um case de sucesso, poderia ser um case
queria prejudicar o sistema, entende? Então, acho que muito essa postura nossa de ser muito transparente com o cliente. Por exemplo, quando eu sou contratado, eu entrego para ele uma legenda do que está sendo contratado, né? Para que eu não quero me indispor com o cliente no decorrer da execução, discutindo se algo estava ou não incluído. E tem muita gente que tem uma estratégia contrária, que é deixar muitas informações obscuras para cavar um aditivo no decorrer do contrato. Eu acho que muito desse reconhecimento vem de uma postura de transparência com o cliente. Legal. Sabe? Então, muitas vezes a gente deixa de entrar num projeto porque o cliente está visando o preço e ele não está entendendo a nossa proposta técnica, né? Então, assim, eu acho que muito disso vem da nossa postura de transparência. E explica sobre esse prêmio específico aqui, onde vocês ganharam. Claro, só pra gente finalizar, a gente tá... Esse prêmio aqui, ele é um mundial. A gente já tinha tentado em 2018. É que, na verdade, né? sim, a Saint-Gobain... Vocês se inscrevem nesse prêmio, é isso? Isso. Assim, ó, a Saint-Gobain tem um prêmio top, Tá. que ele é um prêmio que acontece a cada 2 anos. A última edição foi 2017. Depois teve um período que não houve a premiação no Brasil. Ela continua existindo mundialmente, mas não existia no Brasil. Então, assim, no Brasil são 5 categorias. Então, tem a categoria de forro, de inovação, tem de obras residenciais, obras não residenciais, obras comerciais, eu acho. Isso. Obras comerciais, se é obra comercial ou não residencial. Então tem essas 5 categorias. Não, perdão, categoria de placas. Então é placas, residencial, não residencial, inovação e focos. São as 5 categorias. Então, no Brasil, tem primeiro, segundo e terceiro lugar para cada uma dessas categorias. Então, na etapa nacional, são recebidas inscrições de todo o Brasil e ele seleciona o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada uma dessas categorias. São 15 prêmios. Todos os primeiros colocados de cada categoria participam do Mundial da Saint-Gobain. Entendi. Nesse Mundial, nós temos projetos de pelo menos uns 30 países. Legal. A primeiro Mundial que a gente participou foi em 2018, em Lisboa, que a gente foi com essa obra do trem de Nova Carlos Gomes da Maiojama, que foi essa obra que eu falei que foi uma grande virada de chave para nós, né? Então a gente foi representando o Brasil na categoria residencial e, óbvio, a gente vai concorrer com projetos muito sofisticados, né? Projetos da Europa, projetos do Oriente Médio, onde não existe problema com dinheiro, investir Então... em performance, investir em produtos de ponta. Então, assim, são projetos muito sofisticados. Sim. E a gente já se sente muito orgulhoso de estar indo participar de um evento Não, de mundial, participar, de representar Sim. o Brasil. representar o Brasil, simplesmente, né? Então, na edição de 2018, nós fomos representar o Brasil. Nós não vencemos em nenhuma das categorias. Teve um brasileiro que recebeu um reconhecimento. Nós nos sentimos honrados junto com ele pelo reconhecimento que ele recebeu. Ele recebeu um prêmio do presidente e ele trouxe para o Brasil um primeiro reconhecimento internacional. Nessa edição, no início do ano, nós tivemos a etapa nacional, que também foram as 5 categorias. E aí nós vencemos na primeira colocação na categoria forros. Então, desta vez, nós fomos representar o Brasil na categoria forros, com o case do Aquamotion, que é um parque aquático e temático de Gramado. E vamos dizer, foi uma obra muito técnica, porque ela tinha um nível de complexidade muito grande. Por quê? A gente estava falando de um ambiente bastante hostil, que é um ambiente com muita umidade, com muito vapor. O único produto que suportaria, né, para fazer um forro nessas condições era a chapa Glass Rock X, né? Então, desde o início, a gente sempre tem muito essa postura de trazer o departamento técnico da indústria para discutir o projeto junto com a gente. Legal. Então, a gente fez várias reuniões, a gente discutiu todos os pormenores desse projeto com a Saint-Gobain. Então, a gente discutiu todas as diretrizes, a gente discutiu que parafuso a gente ia usar, quantas horas de salt spray esse parafuso tinha que tolerar. A gente discutiu, por exemplo, a gente estudou o projeto de climatização do parque para saber se ia ter ventilação suficiente no pleno do forro. Isso para entender por que faz sentido a gente trazer isso para casa, tá? Sim, não, com certeza, tá tranquilo. Aí, assim... é muito importante saber disso. Aí a gente foi entender junto com a Saint-Gobain, estudar o projeto de ventilação para saber se ia ter ventilação suficiente no pleno, para secar essa umidade que poderia se acumular em cima do forro. A gente discutiu sobre juntas de dilatação, a gente detalhou um sistema diferente de junta de dilatação que permitia a ventilação, porque a ideia de usar o forro é permitir a ventilação no pleno, né, que circule esse ar da face inferior do forro e o pleno, né, que existe essa comunicação de ventilação para que esse forro seque.
existiam muitos detalhes complexos, principalmente na piscina com ondas, né? Na piscina com ondas, a gente teve um forro que ele começou com uma cota de 10 metros, terminou com 3, era muito rampado, um pano de quase 2.000 metros quadrados, no meio do pano a gente tinha uma clarabóia, essa clarabóia era gigante, ela tinha 18 metros de comprimento, e o contorno dessa clarabóia, ela combinou curva com inclinação. Nossa. E a gente está falando de uma chapa glass rock, que é uma chapa mais rígida, né? Sim. Então é um projeto bastante complexo, e era complexo também a questão de acesso. Você imagina que no piso eu tinha muitas irregularidades por conta das piscinas. A piscina com onda, por exemplo, ela é uma piscina rampada. Ela não é uma piscina que tem um desnível, não, ela é uma rampa. Uma rampa. Então embaixo a gente tinha muitos desníveis e por outro lado eu tinha um forro com muitas cotas diferentes e detalhes. Então assim, foi montado uma estrutura monstruosa de andaimes. Esse andaime foi um andaime escalonado e a gente tinha muitas instalações lá também, né? Instalação de ar-condicionado, de retornos, de dutos, enfim. Era bem complexo o acesso, né? Para colocar os pendurais naquela estrutura que era gigantesca, né? Nossa, e esse prêmio é o segundo, vocês ganharam o segundo lugar, é isso? Isso. Nossa, que orgulho isso daí, cara. Na etapa nacional, nós fomos primeiros colocados e a gente foi para o Mundial. Mundial. De coração, muito sem pretensão nenhuma de trazer um prêmio para casa em função do nível dos projetos internacionais. A gente estava concorrendo com o Google da Índia, o World de Abu Dhabi, Olha só. né? Isso Então eram projetos... Foi muito interessante porque a gente teve um almoço no dia da premiação, e eu tô falando de sexta-feira passada. Nossa. Parece que eu tô falando de sexta-feira passada. A gente teve um almoço com todos os brasileiros que estavam representando as outras categorias, e foi muito divertido até esse momento, porque a gente pegava o celular para poder olhar no site do evento quais obras cada categoria estava disputando. Sim. E a gente teve uma crise de riso, porque a gente começava a ver, caramba, como que a gente vai concorrer com uma obra dessa, irmão? Você fala, cara... Não tem como. E aí, uma coisa que é importante também, nesse ano, diferente dos anos anteriores, a Saint-Gobain abriu pra gente fazer uma defesa do prêmio pro júri internacional. Então, por exemplo, teve um dia em fevereiro, eles tiveram 4 dias, eu acho, de avaliação de pitches dos projetos, foram mais de 70 projetos que foram pro Mundial, então eles tiveram uns 4 dias e tinha uma agenda, e aí a Saint-Gobain deu oportunidade, olha, ou a gente faz uma defesa gravada e no horário que tá determinado para fazer a defesa a gente exibe o vídeo, ou vocês fazem a defesa ao vivo pro júri do internacional. O júri estava montado em Paris. O júri do internacional tinha jurados de várias partes da Saint-Gobain e outros arquitetos renomados, mundo afora, que participaram do júri. E aí a gente decidiu fazer ao vivo. A gente queria mais emoção, né? Vamos fazer ao vivo essa defesa. Então a gente fez essa defesa ao vivo. E essa defesa contou bastante, porque uma coisa é a informação que você coloca na sua inscrição, e outra coisa é a sua defesa e você mostrando todo o seu entusiasmo, complementando informações que a gente não consegue inserir ali, né? Então, assim, isso eu acho que contou bastante também pra gente, no fim das contas, conseguir trazer o prêmio. E foi muito maluco. Sexta-feira passada, a gente foi pra premiação e lá só muito feliz de estar lá, né? Naquele ambiente, se conectando com pessoas que trabalham com projetos bárbaros, né? De várias partes do mundo e se sentindo muito honrados de estar ali, e, enfim. E a gente tava na mesa e aí foi engraçado, né? Daí cada vez que ia anunciar um prêmio, a equipe da Saint-Gobain, que tava lá acompanhando junto, né? Filmava o rostinho ali daquele participante. E a gente tá ali com a bandeirinha no Brasil ali assim. Tem o vídeo lá no nosso Instagram, tem. Lá no Brazilian Builders tem o vídeo completo, né? Da cerimônia de premiação. Quem depois quiser dar uma olhada lá no @Brazilian Builders. Tem uma postagem, um videozinho, acho que uns 3, 4 minutos, que mostra bem certinho. E mostra a hora que a gente recebe a notícia. Então tá lá no palco. Aí a menina falando, and the second prize goes to... E a gente lá, Aquamotion, Gramado... Nossa, muito... isso. Assim, a gente ficou muito sem palavras. Eu subi no palco, não sabia o que eu ia fazer. Aí a turma da Saint-Gobain, olha, pensa aí direitinho no que você vai falar no seu agradecimento. E a gente brincando, a gente não tava falando sério, né? E a gente subiu no palco e aí vê o jurado, a jurada lá, porque daí cada prêmio foi entregue por um jurado diferente. A jurada falando de todos os detalhes do projeto, do que chamou a atenção do júri, por que o júri entendeu que o projeto merecia receber aquele
aquele reconhecimento. E aí depois a gente fazendo agradecimento, e a gente obviamente dividiu esse prêmio com os outros brasileiros que também estavam participando. A gente tem instaladores incríveis no Brasil que estão trabalhando para poder levar o patamar da construção a seco. Eu acho que a mensagem desse prêmio, legal, né, que é um prêmio inédito pro Brasil, especificadores, arquitetos, engenheiros, instaladores, que a gente possa melhorar o nosso nível de projeto, de performance. Com certeza. Né? Ver esse vídeo de vocês é um exemplo, né? As pessoas que estão assistindo hoje, montadores, é um exemplo de quando se tornar especialista, até onde pode chegar. Eu imagino que com certeza vocês ainda querem mais, vão tentar de novo. Isso é ser um especialista, isso que vocês podem incentivar as outras pessoas até onde elas podem chegar. Eu agradeço demais por vocês serem assim. E eu sinto não poder continuar conversando, porque tava muito legal. Eu espero que vocês tenham sentido essa sinergia que eu senti na nossa conversa. Foi muito bacana mesmo. Foi muito legal. Eu gostei demais. Eu só peço pra você deixar o like se você gostou, porque foi maravilhoso. Então é isso, eu queria agradecer vocês por ter participado aqui. Muito obrigado. Imagina. Leandro, cara, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Cara, eu que te agradeço. A gente já acompanha dentro, né, do nosso pouco tempo aí, a gente acompanha. A gente também tem esse desejo de ter o nosso podcast. O Builders Cast? Builders Cast, já tem até o nome. E isso faz toda a diferença. O trabalho que vocês estão fazendo faz toda a diferença. Eu acho que é muito legal, assim, eu acho que se cada profissional, de alguma forma, puder contribuir e dividir um pouco da sua experiência aqui, na verdade, você está abrindo espaço para as pessoas virem compartilhar suas experiências. A gente está ajudando o mercado a evoluir, a gente está ajudando as pessoas a encurtarem caminho. Porque a gente teve uma jornada muito comprida, igual eu falo, se a gente estivesse começando a nossa jornada hoje, a nossa curva de aprendizado teria sido muito mais curta. Muito mais curta. Então a gente teve uma curva de aprendizado muito longa, porque a gente vivenciou todo, vamos dizer assim, a fase inicial da implantação dos sistemas construtivos da Seco no Brasil. A gente se sente muito orgulhoso disso, a gente apanhou pra caramba por isso, né? Mas a gente pode ajudar as pessoas a encurtar essa curva. Então, parabéns por abrir esse espaço pros profissionais e pras pessoas compartilharem suas experiências. E muito obrigado por abrir esse espaço pra gente compartilhar a nossa história, pouquinho da nossa experiência. Foi um prazer, foi uma satisfação. Grato, assim, pra agradecer a ele, grato por você dividir todo esse entusiasmo que você tem pra falar de drywall. Que a gente faz, muito. Aqui amor pelo drywall tá em primeiro lugar, por isso que a gente dedica tanto, tá? Obrigado também. Eu que agradeço. Prazer enorme, gente. Só agradecer meus patrocinadores, Limpel Sul, que ajudou a trazer o prêmio aqui do primeiro lugar da brincadeira do botãozinho. Muito legal. Plaster também, que doou as ferramentas pra poder distribuir pras pessoas, foi muito legal. O Dodo Cruz, que tá sempre comigo. E como eu sempre digo, acompanha aí o MaxCast. Se precisarem contar com a Max Crew, pode contar, estamos sempre aí, sempre doando um pouquinho do nosso tempo pra poder ajudar vocês. Maravilha. E se precisar, pode contar comigo. Vem comigo. Maravilha. Aqui é top.